Bem-vindos ao Beabá Fiscal, o essencial de contabilidade e impostos em Portugal, explicado por uma contabilista. O meu nome é Filipa Falcão Porém e hoje vamos aqui falar daquele desconto misterioso que aparece no vosso salário chamado de retenção na fonte. Vamos aprender. Para começar, vamos desmistificar o que é retenção na fonte. A retenção na fonte é um adiantamento de IRS feito de uma forma periódica ao Estado. Pensa nisto como uma mesada que o teu patrão faz na altura do processamento de salários ou o teu cliente, caso sejas trabalhador independente, faz por tua conta ao Estado para que no final do ano, quando fores entregar a declaração de IRS, já teres lá algum dinheiro adiantado para não te custar tanto. Agora, aqui está a diferença crucial que deves perceber, que é a diferença entre retenção na fonte e liquidação de imposto. A retenção na fonte, como eu estava a dizer, é um adiantamento de IRS. A liquidação de IRS é o imposto que realmente tens que pagar sobre os teus rendimentos. São dois conceitos diferentes, se bem que relacionados com o mesmo imposto, são diferentes e têm taxas de aplicação diferentes. As taxas de retenção na fonte não são as mesmas taxas que são depois aplicadas ao teu rendimento para apuramento final do IRS. O objetivo aqui é fazer uma gestão eficiente entre o valor que tu tens que reter e o valor que depois, no fim, tens que pagar ao Estado, de forma a que o valor que tu vais retendo, ou seja, adiantando ao Estado, seja mais ou menos parecido com o valor que efetivamente deves ao Estado, que é para nem estares a dar dinheiro a mais, que depois pode ou não resultar em reembolso, nem estares com dinheiro em falta para depois não teres que pagar IRS além daquilo que já pagaste. Mas afinal, onde é que as pessoas falham e porquê é que as pessoas estão a dar dinheiro ao Estado? A primeira coisa que tens que saber é que Portugal mudou a forma de cálculo dessas retenções. Antigamente era feita numa lógica de escalões, em que o teu salário base estava inserido num determinado escalão e a todo esse escalão era atribuída uma taxa. Era muito fácil perceberes em que escalão era que estás e era muito fácil perceber como é que se ia para o escalão inferior ou até para o escalão superior. Por isso é que às vezes uma diferença no salário base de 10 euros acabava por dar um salário líquido inferior ao que tínhamos, porque saltávamos de escalão e acabávamos por receber menos do que aquilo que estávamos a receber anteriormente. Agora, o cálculo é feito numa lógica de taxa marginal máxima e de parcela a bater, de forma a aproximar a retenção da fonte ao imposto que realmente tens que pagar. Agora, nada disto funciona se tu não fizeres uma coisinha muito simples, que é a atualização do agregado familiar junto da tua entidade patronal. E sim, um dos principais erros começa aqui. Começa no preenchimento de dados junto da tua entidade patronal ou da pessoa responsável pelos teus recursos humanos. Porque as tabelas de retenção na fonte têm diversos cenários diferentes. Podes ser não casado, casado dois titulares, casado só um titular, podes ter dependentes, podes ser um, dois, três, cinco, podes ter algum tipo de deficiência, o teu cônjuge pode ter algum tipo de deficiência. Tudo isto está planeado e estudado de uma forma profunda para que cada um dos contribuintes possa pagar o seu imposto sobre o rendimento de uma forma mais eficiente, mais eficaz, de modo a não ser um rombo nas tuas finanças durante o período de entrega de declaração de IRS, para que possas ter a sensação que estás a receber um bocadinho de dinheiro. Tudo isto está estudado e está estruturado desta maneira, mas se tu não dás os dados necessários, vais acabar por reter mais dinheiro do que devias, em vez de o teres no teu bolso, onde ele é preciso para te suprir as tuas necessidades e as tuas despesas, as tuas e do teu agregado familiar, claro. Ao não usares o estado civil adequado, ao não atualizares o número de dependentes, vais acabar por fazer uma retenção na fonte muito superior ao que seria esperado e necessário e vais acabar por ter menos dinheiro no teu bolso. O que é que isto significa? Significa que estás a dar dinheiro ao Estado que depois, caso tenhas direito ao reembolso, só vais reaver passado um ano e meio. Porque caso tu estejas a fazer as retenções em janeiro, fevereiro, março, abril, só vais entregar a declaração de IRS entre abril e junho.
Portanto, se só vais receber, na pior das hipóteses, esse reembolso em julho e agosto, e isso é dinheiro que podia estar no teu bolso, que podia estar na tua família, que podia estar a entrar para o orçamento familiar mensal do teu agregado familiar e que não está do lado do Estado. Outro erro muito comum é a falta de compreensão de como é que a tua retenção na fonte se relaciona com as tuas despesas. Lembra-te que a retenção é um adiantamento calculado com base no teu agregado familiar e no teu salário base. Agora, o teu imposto real, calculado no final do ano, é reduzido a partir das deduções que tu fizeste, quer seja despesas de saúde, despesas de educação ou até um PPR. E o grande erro está aqui, é que a tua retenção na fonte não tem em consideração as tuas deduções. Se tu fores uma pessoa que facilmente atinge os limites de dedução, o teu imposto a pagar será muito inferior àquele que a tua retenção na fonte está a prever. Logo, tu estás a reter mais dinheiro do que necessário. E esta é a parte mais importante de todas, é que o reembolso será sempre, no máximo, o valor da retenção. Ou seja, se tu tiveres 1000 € em deduções, mas só 500 € em retenção na fonte, o teu reembolso será sempre, no máximo, 500 €. Não é que os outros 1000 € tenham sido desperdiçados. Eles vão ser úteis para reduzir o imposto a pagar, mas na parte do reembolso vão ser inúteis, porque só vais conseguir ir buscar os 500 € que retiveste. No entanto, existe o cenário contrário. Existe o cenário em que tu retiveste 1000 € de retenção na fonte, mas as tuas deduções são só 500 €. Tu só vais conseguir reembolsar 500 € dos 1000 € que lá tiveste, o que significa que o Estado ficou com o valor remanescente para ele, sem juros, livre de impostos. Foi um valor que tu ofereceste ao Estado. Agora, o que é que eu consigo fazer ao longo do ano para que quando chega ao momento de entregar o IRS não seja uma surpresa total? Aqui as tuas opções dependem se és trabalhador dependente ou trabalhador independente. Caso sejas trabalhador dependente, categoria A, eu tenho duas soluções para ti. A primeira e aquela que tu tens que fazer já. Vai ver já o teu recibo de vencimento ou fala com a pessoa responsável pelos recursos humanos da tua empresa. Verifica como é que está o teu agregado familiar. Garante que o teu agregado familiar corresponde à realidade. Garante que tens todos os dependentes considerados e que tu tens o número de titulares exato e necessário e adequado à tua realidade. Esse é o primeiro ponto e é o ponto base. Se esse falhar, e essa é completamente responsabilidade tua, se esse falhar, todos os outros vão falhar. A segunda solução que eu tenho para ti é solicitares à tua entidade patronal que altere a tua taxa de retenção na fonte, caso aches que a taxa de retenção da fonte que te está a ser aplicada não é adequada. Se tu sabes que tu tens muitas despesas e que o teu imposto vai ser reduzido, podes perfeitamente pedir para te reduzir a taxa de retenção na fonte para passares a reter menos. Tem só cuidado com a confiança com que estás a fazer isto, porque caso a retenção na fonte não seja suficiente para suprir todo o imposto que tens a pagar, vais ter que pagar imposto. Não é necessariamente mau, mas pode não ser aquilo que tu queres. Verifica, caso optes por fazer essa redução de taxa, qual é a taxa efetiva de IRS, tendo em conta os rendimentos que tu esperas ter ao longo do ano. Faz, por favor, a simulação antes de pedir a redução de taxa, porque podes acabar por ter uma surpresa no final do ano. Em contrapartida, podes pedir para aumentar a taxa de retenção na fonte, principalmente em casos, por exemplo, que és trabalhador por conta de outra e trabalhas por conta própria também, tipo side job. Ou seja, passas uns recibos verdes, não é um volume de faturação muito elevado, não és obrigado a fazer retenção na fonte, não o estás a fazer. No entanto, quando chegas ao fim do ano, entregas a declaração de IRS, dá IRS a pagar porque a retenção na fonte só teve em consideração o teu trabalho por conta de outrem e não o teu trabalho por conta própria. Caso isso aconteça, podes falar com a tua entidade patronal e pedir para aumentar a taxa de retenção na fonte para equilibrar as contas. Caso sejas trabalhador independente, categoria B, aqui não dá para mexer com a taxa de retenção, ok? A tua taxa de retenção é fixa consoante a tua atividade. É fixa, está decretada, está na lei e não podes reter mais ou menos do que isso. És obrigado a fazer retenção na fonte
A partir do momento em que o teu volume de negócios ultrapassa o limite estabelecido no artigo 53 do Código do IVA em 2025, este valor é 15.000 euros, por favor confirma se continua este valor. A partir desse limite és obrigado a fazer retenção na fonte nos teus recibos ou faturas de recibo. Obviamente que isto tem algumas condições, depende principalmente do teu cliente e da tua atividade. Se tiveres dúvidas sobre o assunto, deixa aqui um comentário, não vou falar aqui neste vídeo, mas talvez vá aparecer um vídeo só sobre isto. Isto significa que se tu não atingires esse limite que está determinado no artigo 53 do Código do IVA, não és obrigado a fazer retenção na fonte. Tens dispensa de retenção na fonte. Dispensa não significa que não possas fazer. Se tu achares que não consegues prever o teu negócio, se tu achares que não consegues fazer os cálculos, não consegues perceber quanto é que vais pagar de imposto no final do ano, não consegues pôr esse dinheiro de parte, ou por falta de gestão, ou por falta de conhecimento, ou por simplesmente nem sequer te lembras disso ao longo do ano, tu podes perfeitamente ir fazendo retenção na fonte, nas tuas faturas de recibo e nos teus recibos, para que no final do ano, quando chegar à altura de entregar o IRS, não tenhas uma surpresa e não tenhas todo aquele valor para pagar de uma só vez. Ou seja, ou consegues fazer este planeamento, este cálculo, consegues perceber qual é que é a taxa efetiva de IRS e consegues pôr de lado essa percentagem da tua faturação ao longo do ano, ou então faz esta retenção na fonte e no fim do ano acabas por ter ali algum valor, se calhar até tens valor a reembolsar. No fundo, o que tens que perceber é que o que importa é o imposto apurado no final do ano quando entregas a declaração de IRS. Ou seja, mesmo que tenhas retido muito dinheiro ou pouco dinheiro, eventualmente é feito esse encontro de contas e é-te dado o resultado final. Portanto, o meu objetivo aqui é tu perceberes qual é que é a retenção na fonte ótima para o teu caso, para a tua situação, para o teu agregado familiar, para que não haja nem surpresas de dinheiro a pagar que tu não estavas à espera e nem estejas a perder dinheiro, a dar dinheiro ao Estado, quando ele podia perfeitamente estar no teu bolso e estar a servir o teu agregado familiar. Para resumir, 1. A retenção na fonte é um adiantamento. 2. O imposto final só é apurado na entrega de IRS. E 3. Não deixes o Estado usar o teu dinheiro sem juros. Mantém o dinheiro no teu bolso o máximo de tempo que conseguires. Agora, se és jovem e acabaste de entrar no mercado de trabalho ou entraste há pouco tempo no mercado de trabalho, tens menos de 35 anos, as finanças têm um benefício especial só para ti, chamado IRS Jovem. Esta é uma das maiores vantagens fiscais para quem está a começar e é extremamente importante que tu entendas. Portanto, fica atento porque vai sair um vídeo só sobre este tema. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que é a retenção na fonte e como é que podes otimizar este imposto para ter mais dinheiro no teu bolso, deixa o teu like, partilha com um colega que precises e segue o meu canal para receberes mais dicas sobre finanças pessoais, contabilidade e impostos. E vemo-nos no próximo vídeo.